Coringa finalmente chegou aos cinemas. Esse projeto já era controverso antes mesmo do lançamento, mas nos últimos dias as coisas tomaram proporções bem grandes. Afinal, essa nova adaptação da DC Comics incita a violência? Nesse vídeo a gente vai analisar esse filme em detalhes e revisitar outros clássicos que são violentos e polêmicos também, para refletir sobre o papel do cinema e da arte na sociedade. E se você também gosta desses vídeos especiais que a gente faz aqui no Pipocando, deixa o seu like que não custa nada e mostra esse vídeo também para outros amigos que assistiram ou estão a fim de ver o Coringa. Os trailers já indicavam um filme completamente diferente do que tem saído aí entre as adaptações dos quadrinhos, começando pelo protagonista, que nesse caso é um vilão. Dava pra notar uma atmosfera bem pé no chão, mais dramática, seguindo aqueles estudos de personagem muito comuns no cinema lá nos anos 70. Pois bem, boa parte dos fãs comprou a ideia e ficou com a expectativa lá em cima, o que pareceu se confirmar quando esse filme estreou no Festival de Veneza. O público aplaudiu por 8 minutos e logo depois o filme recebeu o Leão de Ouro, que é o prêmio máximo desse festival. Tudo parecia caminhar muito bem, muitos elogios, prêmios, já estavam até falando das boas chances do Coringa no Oscar. Até que uma parte da imprensa começou a questionar a natureza do filme e possíveis problemas envolvidos com essa produção. Alguns críticos ficaram preocupados com a violência do filme, e mais do que isso, começaram a falar sobre o possível gatilho que ele poderia ser para pessoas perturbadas psicologicamente. Acontece que o protagonista aqui é bem problemático e muito violento, além de, segundo essa galera, ter um comportamento parecido com os incels, que são aqueles homens que se dizem incapazes de encontrar um par romântico, uma parceira sexual, e tudo por culpa da sociedade e das mulheres. Pois é, eles têm esse pensamento bem misógino e um histórico de episódios reais de violência. E esses críticos acusaram o filme de justamente despertar empatia, identificação com esse protagonista, meio que fazendo o público gostar de um psicopata e até de ver justificativa para as atitudes insanas dele. Tudo isso em tempos de massacres acontecendo com uma certa frequência nos Estados Unidos e mundo afora. E aí foi inevitável lembrarem de um acontecimento que ainda tá fresco na memória de muita gente: a tragédia em Aurora, quando um atirador matou 12 pessoas durante uma sessão de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E aí, será que esses episódios poderiam se repetir agora com esse novo filme? For my whole life, I didn't know if I even really existed. Bom, é claro que com tamanha polêmica, os realizadores iam se manifestar. A própria Warner se encarregou de responder que tanto o personagem quanto o filme não servem de apoio a qualquer ato de violência, mas sim de discussão sobre esses acontecimentos. Já o diretor Todd Phillips não tem demonstrado muita paciência para falar disso não, ele sempre fica meio rabugento quando tocam nesse assunto, mas ele esclareceu que a mensagem do filme é a falta de amor e compaixão no mundo. E sobre a questão da violência, ele até fez uma comparação com as pessoas se divertindo enquanto assistem John Wick, e lá no filme ele mata centenas de pessoas e ninguém discute isso. O Joaquin Phoenix também defendeu o projeto. Ele tá tão incomodado com esse pensamento que ele abandonou uma entrevista no meio quando tocaram esse assunto. Aí depois ele se acalmou, voltou e defendeu que a maior parte do público deve conseguir sim diferenciar o certo do errado. E já quem for incapaz de fazer isso vai encontrar mensagem distorcida não só nesse filme, mas em qualquer lugar. O que é curioso notar é que Coringa não vai ser o primeiro e dificilmente será o último filme controverso por tratar assuntos polêmicos. Os filmes normalmente comentam, falam e discutem a realidade e o contexto em que eles estão inseridos, Então, o Coringa vai trazer à tona as discussões sobre atentados, sobre violência, porque isso está acontecendo ao redor do mundo agora. E todas as gerações têm os seus retratos no cinema que geram controvérsia e até mudam a opinião do público e da crítica com o passar do tempo. Mas será que todos esses filmes foram feitos com uma tremenda falta de tato por parte dos diretores, dos roteiristas? Será mesmo? Para responder isso, a gente precisa falar um pouco mais sobre as diferentes camadas e significados que uma obra cinematográfica pode ter. When there are clouds in the sky. O cinema e a arte em geral trabalha muito com os subtextos, as mensagens nas entrelinhas. Nem sempre a ideia de um artista vai ser mastigada para o público, então é tarefa nossa interpretar o significado através das pistas que foram deixadas. Além do mais, muitas vezes os filmes não estão tentando dizer nada de forma definitiva, defendendo um ponto de vista ou uma opinião. Apenas estão apresentando uma discussão ou uma realidade para que você, espectador, crie a sua própria visão daquilo. Também é importante deixar claro outra questão. É muito normal a gente acompanhar uma história
e se afeiçoar ao protagonista. E por causa disso, surgiu esse senso comum de que ele deve sempre ser um modelo moral, alguém a ser admirado, só porque ele é o personagem central da trama. Mas isso simplesmente não é uma regra, é apenas um costume que a maioria das histórias criou nas pessoas, nos espectadores. Só porque grande parte das histórias tem protagonistas admiráveis, não quer dizer que todas elas precisam ser assim. Dessa forma, o simples fato da gente acompanhar o protagonista de um filme não torna ele um exemplo a ser seguido. É perfeitamente possível você ver as suas ações sem compactuar com as ideias. É simplesmente a arte de enxergar o mundo com outros olhos. Então vamos agora ver alguns exemplos que ilustram bem isso. E nada melhor do que começar com a inspiração mais direta do diretor do Coringa, os filmes do Martin Scorsese. Dentre as obras do diretor Martin Scorsese, a mais evidente aqui de referência para o Coringa é Taxi Driver, que apresenta um homem solitário com dificuldades de se encaixar na sociedade. Parece familiar? Outro grande exemplo é O Rei da Comédia, em que um homem claramente desequilibrado tenta alcançar o estrelato a ponto de romper as barreiras da ética. Além dos protagonistas claramente problemáticos, esses filmes também se parecem pela dificuldade do público digerir os temas que são tão complexos. Nenhum deles é realmente o que parece e vocês já vão entender melhor o motivo. Vamos lá! Em Taxi Driver, o Travis ele demonstra sérios problemas psicológicos, ele tem uma dificuldade de se relacionar, ele tem ideias extremistas, a ponto de tentar matar um político em público. Mas no final ele é tratado como um herói pelos cidadãos após salvar a personagem da Jodie Foster. Aqui a intenção não era de mostrar que os fins justificam os meios, mas sim de ironizar a visão deturpada da mídia e da sociedade sobre esse personagem, apesar de todas as coisas ruins que o público viu ele fazendo. Também foi o caso de O Lobo de Wall Street, em que o Leonardo DiCaprio interpreta o Jordan Belfort, um corretor que aplica golpes milionários. Assim como na época do Taxi Driver, que hoje é considerado uma das maiores obras-primas do cinema, esse filme mais recente foi um sucesso de crítica, porém sofreu várias acusações de glamourizar o comportamento do Jordan. Mas na verdade o tom cômico é uma ridicularização desse cara que nunca deve ser levado a sério. Uma prova disso é a cena icônica de como ele diz ter chegado com o carro e como ele realmente chegou, uma das cenas mais marcantes desse filme. Maybe I hadn't made it home okay. E outra coisa, o cara comete crimes, humilha pessoas, objetifica as mulheres, só para citar algumas das atrocidades dele. Se o público não consegue julgar por si só esses valores, então tem algo errado e não é com o filme não. Pessoas diferentes com visões diferentes de mundo assistem e absorvem o filme de forma diferente também. Olha essa cena do fim do filme, por exemplo. Ela mostra o policial, que é correto, justo, andando no metrô, mostrando, querendo dizer aí que a retidão de caráter não é o caminho mais fácil e nem garante acesso a todas as coisas que o protagonista conseguiu de forma suja. Pra quem achou o protagonista um cara foda, essa cena reforça que ele tava certo. Olha aí o otário andando de metrô, o Jordan ainda por cima virou palestrante, ele sim sabe. Enquanto quem reprovou o comportamento do protagonista vai enxergar essa passagem como uma crítica à sociedade que não valoriza os reais merecedores de destaque e de mérito. Pegando agora um exemplo brasileiro, a gente vai lembrar de Tropa de Elite. Os filmes foram pelo mesmo caminho. Quando o primeiro saiu e virou um fenômeno, muitos vibraram com as frases de efeito e as ações do BOPE, enquanto outros chamaram a produção de fascista pelos mesmos motivos. Acontece que a intenção da equipe nunca foi retratar o Nascimento como alguém exemplar, mas sim como resultado de vários problemas de segurança pública e da sociedade. A gente escreveu uma história que se passa nos dias de hoje, né? Tanto que o Braulio Mantovani, que é o roteirista dos dois filmes, afirmou que o personagem do Wagner Moura não foi pensado como um herói. Pede pra sair! Pede pra sair! E se for para citar um caso ainda mais popular e simples de entender, é só a gente lembrar dos Simpsons. Enquanto Homer é um personagem desprovido de inteligência, meio tapadão, que vive fazendo trapalhada e apresentando discursos polêmicos e opiniões meio bizarras mesmo, o objetivo da série é satirizar o estilo de vida americano, além do modo muitas vezes fechado e até preconceituoso de se pensar. John is a homosexual. E até na música isso existe. Inclusive o hit Pump It Up Kicks foi pensado pelo cantor Mark Foster para trazer uma reflexão sobre a saúde mental e a violência com armas, apesar da canção mostrar o ponto de vista do assassino. Depois de detalhar tudo isso, dá para encontrar várias semelhanças entre o novo filme da DC e essas outras obras que são no mínimo controversas.
A história do vilão já é bem difícil de digerir, já que ela obriga o espectador a seguir os passos de um homem até o fundo do poço, virando aquele palhaço macabro que todo mundo conhece. Mas mesmo sem narração, a todo momento Arthur Fleck mostra que a gente não pode confiar nele, que ele é um narrador não confiável, pois ele tem uma visão completamente distorcida do mundo. A gente não vai se aprofundar em partes mais importantes, caso alguém ainda não tenha visto o filme, mas a cena dele estudando para fazer comédia ilustra isso muito bem, uma vez que o protagonista não demonstra entender o humor como as outras pessoas, rindo quando o comediante ainda nem entregou a piada, mas ficando em silêncio quando os outros acham graça. É como se ele fizesse isso só pela tentativa de se encaixar e não por ter alguma noção de humor, ou aquele vício absurdo que gera o riso em momentos que as pessoas consideram normal. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Mas mesmo sabendo que não dá pra confiar no cara, é normal sentir pena, afinal ninguém com o mínimo de empatia quer ver uma pessoa definhar até esse ponto. Mas isso não te faz necessariamente pensar que o caminho escolhido por ele é justificável. Aliás, o filme procura explorar justamente o contrário. A violência é mostrada de forma repulsiva como resultado de uma sociedade despreparada para lidar com certos problemas. E se as ações do vilão chegam a inspirar movimentos de revolta, isso tem muito mais a ver com a situação lamentável de Gotham do que uma apologia à destruição. Diante de uma cidade que se vê perdida, até mesmo os atos de um maluco da cabeça parecem fazer sentido. E a violência também abre espaço para uma crítica à mídia, que parece mais interessada em reportar o caos e lucrar com isso do que discutir de fato os problemas. O filme também tem algumas passagens brilhantes que tocam diretamente o público, e a gente vai comentar uma delas aqui. Se você é muito sensível a spoiler, é melhor você pular, mas eu garanto que a gente não vai dar grandes detalhes não. Uma das cenas mais marcantes tem a participação do Gary, o anão que é sempre ridicularizado pelos outros palhaços. O momento todo é construído de uma forma desesperadora, numa cena chocante, violenta, e logo em seguida o filme constrói uma situação que provocou gargalhada em muitas pessoas. Eu tava na sessão e muita gente deu risada. Pra quem assistiu o filme, a gente tá falando aqui da cena da fechadura. Vocês lembram? O filme não usa trilha, não usa nenhum recurso de montagem que inspire o riso, muito pelo contrário. E por isso que a cena mostra perfeitamente o quanto a reação a esse e outros filmes dizem mais sobre o público do que sobre a opinião dos realizadores. Para concluir, as pessoas estão com medo do filme influenciar alguém a cometer alguma atitude violenta, mas será que não é mais provável ele ser usado como desculpa para essas ações? Até porque é muito mais fácil responsabilizar a ficção, mesmo quando ela se dispõe a discutir os problemas da atualidade, do que focar nas causas reais, como injustiça, sede de poder e falta de atenção ao próximo. São várias questões misturadas que criam coringas o tempo todo, e isso não vai mudar só porque a arte deixa de expor isso aí. Então é uma pena que as reações ao filme estejam tão inflamadas antes de existir um debate mais profundo, sendo que esse imediatismo se reflete até na crítica profissional, na repercussão do filme. Dos aplausos e prêmios lá em Veneza, Coringa passou rapidamente por um projeto quase dividido. De qualquer forma, são várias obras que passaram a ser compreendidas de outra forma com o avanço do tempo. Agora resta esperar para ver qual vai ser o destino de Coringa nos próximos anos. A verdade, galera, é que boas obras costumam trazer uma visão mais ampla e menos determinista do mundo. A realidade, ela é bem mais complexa do que a forma rasa que as pessoas costumam tratar. Nem sempre existe um lado totalmente certo e outro totalmente errado. E um dos instrumentos mais poderosos que a gente conhece para demonstrar e discutir isso é justamente a arte. I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a comedy. E aí, já assistiu Coringa? Curtiu o filme? Não? Então comenta aqui embaixo que eu tô louco pra saber a opinião de todo mundo. Vamos transformar isso aqui numa grande discussão. Se você também curtiu o vídeo, não esquece de espalhar para os seus amigos que gostaram do filme e também deixar o seu like, que ajuda muito a gente. Se inscreve aqui no canal, que a gente tá sempre trazendo conteúdos muito legais sobre cinema pra você. Valeu! When you bring me out, can you introduce me as Joker?